Nós iniciamos a nossa segunda hora com informações ao vivo de Brasília. É hora da gente saber aqui a agenda do Executivo. Isso porque o presidente Lula começa a semana em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Essa é a primeira vez que Lula vai aos Estados Unidos após a implementação do tarifaço de Donald Trump. Vamos até Brasília, porque o Igor Damasceno tem aqui detalhes e informações. Qual é a agenda do presidente para esta segunda, hein, Igor? Bom dia para você, bem-vindo. Olá, Roberto, bom dia para você, também para a Soraya, bom dia a todos que nos acompanham e boa semana para todos nós. Olha só, o presidente Lula embarcou daqui de Brasília ontem por volta das 11 horas da manhã, rumo a Nova York, onde vai participar da 80ª Assembleia Geral da ONU, que acontece nos Estados Unidos. A expectativa é que o presidente Lula faça o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU a partir de amanhã. Cabe ao Brasil fazer o discurso de abertura de presidentes, primeiros ministros e também chefes de Estado. E há muita expectativa em torno do discurso do presidente Lula. Nos bastidores aqui no Palácio do Planalto, o que se fala é que toda a assessoria do presidente está finalizando ainda o texto do discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Mas isso é tradicional. Geralmente as assessorias só concluem o texto horas antes do discurso de fato ser feito. E a expectativa em torno das falas do presidente Lula é por causa dos recentes embates com ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente sabe que o Brasil vive as tarifas de 50% para mais de 3 mil produtos vendidos nos Estados Unidos. Isso porque Donald Trump acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro é vítima de perseguição política aqui no Brasil. Então ele impôs essas tarifas como método de retaliação e para também cessar essa possibilidade, essa eventual perseguição política que o ex-presidente Jair Bolsonaro passa aqui no nosso país. Por causa disso, há uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Não foi somente a tarifa de 50% imposta por Trump. Ministros do STF também têm sido alvos de crítica. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, é alvo da Lei Magnitsky e teve várias contas ligadas a empresas americanas bloqueadas por conta da aplicação dessa lei. Então, a expectativa é que o presidente Lula critique defenda o multilateralismo, critique essa política protecionista de Donald Trump e critique também esse desrespeito à soberania do Brasil praticado pelo presidente norte-americano. Só que essas críticas, elas não devem ser tão perceptíveis, não devem ser tão diretas. A expectativa é que essas críticas sejam feitas de maneira mais sutis, justamente para não agravar a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Há, inclusive, uma possibilidade de que Trump e Lula se encontrem ali no prédio da ONU, ali pelos corredores, durante os intervalos das reuniões, e Lula já disse para os jornalistas brasileiros que se isso acontecer, ele vai sim cumprimentar Trump, porque ele disse que é uma pessoa civilizada. Agora, a delegação brasileira, a comitiva montada pelo presidente Lula, tem 2 desfalques. Um deles é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele não compareceu porque tinha compromissos aqui no Brasil para resolver. E o outro é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele que, às vésperas da reunião da ONU, recebeu o visto, recebeu a autorização para viajar aos Estados Unidos, mas não pode se deslocar num raio de 5 quarteirões ali do prédio da ONU. Ele, na verdade, disse que isso é inaceitável, uma humilhação política por parte de Donald Trump, então decidiu ficar no Brasil, desfalcando, então, a comitiva brasileira. Soraya, Roberto. Pois é, grande expectativa, então, para essa Assembleia, né? Quem sabe esse encontro de Lula com Trump. Agora, o Igor, na quarta, né, o presidente deve participar também de uma reunião sobre democracia ainda em Nova York. O que é que se tem de expectativa em torno desse encontro, hein, Igor?
Pois é, tem uma expectativa para essa reunião que é feita à parte, paralela à Assembleia Geral da ONU. É uma reunião para a defesa da democracia e participam países como, por exemplo, o Brasil, a Espanha, Chile, Colômbia, Uruguai. Não é uma novidade, esses países geralmente se reúnem para fazer uma defesa à democracia, mas a novidade neste ano é que os Estados Unidos não foram convidados para participar dessa reunião. Na última edição, os Estados Unidos, sob a presidência de Joe Biden, participou sim dessa reunião a respeito da defesa da democracia, mas na reunião deste ano, segundo interlocutores daqui do Palácio do Planalto, o nome de Trump sequer foi cogitado para participar dessa reunião paralela à Assembleia Geral da ONU. E tudo isso por causa da política protecionista de Trump. Ele, de acordo com esses governos que vão participar dessa reunião, tem sim afetado a soberania nacional, como é o caso, por exemplo, do Brasil, ao tentar intervir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também tem tido algumas atitudes que são consideradas desrespeitosas aos direitos humanos. Então, por causa dessa situação, ele sequer foi cogitado para participar dessa reunião que vai acontecer nessa semana à parte da Assembleia da ONU. O Brasil estará encabeçando, inclusive, essa reunião com discursos da comitiva brasileira. É isso, a agenda, portanto, do Executivo, início de semana mais voltado lá para os Estados Unidos, e o Igor Damasceno trazendo todos os detalhes aqui para a gente. Muito obrigado, Igor, até daqui a pouco.